Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento e vou iniciar a aula fazendo a minha autodescrição. Eu sou homem, alto, pardo, tenho cabelos curtos e pretos e estou vestindo uma camisa lilás. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as manifestações corporais de um continente que é muito longe aqui do Brasil, é a Oceania. Você já ouviu falar? A Oceania é um continente localizado ao sudeste da Ásia, banhado pelos oceanos Índico e Pacífico. É o menor dentre os continentes, o mais isolado e, por isso, o último a ser descoberto e conquistado pelos europeus, sendo por isso chamado de Novíssimo Mundo. A maioria das ilhas e locais que fazem parte deste continente é de grande beleza, com paisagens verdadeiramente exuberantes. Não por acaso, a principal atividade econômica da maioria desses países é o turismo. Outras atividades importantes são a pesca e a agricultura. A maior parte das suas terras, cerca de 94%, é território da Austrália, sendo a única porção de terras de dimensões continentais nesse local. Os outros 6% estão divididos em milhares e milhares de ilhas. No total, são 14 países e 38 milhões de habitantes. A Austrália, além de ser o maior país em dimensões territoriais, é também o mais desenvolvido econômico e socialmente, possuindo o terceiro maior índice de desenvolvimento humano do planeta. Sydney é a maior, mais populosa e mais desenvolvida cidade do continente. Por essas razões, muitas pessoas a denominam por Australásia. Todas as ilhas da Oceania têm a população composta por indígenas. No entanto, na Austrália e na Nova Zelândia, os brancos europeus constituem a maioria dos habitantes, especialmente de origem britânica. E pegando o gancho, falando um pouquinho sobre ancestralidade, povos indígenas da Oceania, vamos falar sobre uma manifestação corporal que vem por meio da dança, é a haka. As tribos maores, etnia procedente das Ilhas Polinésias no Oceano Pacífico, têm os seus próprios hakas que servem como invocação dos deuses, um chamado de guerra que também tem a função de amedrontar os seus inimigos. É uma expressão da própria cultura dos povos antigos neozelandeses. O haka atual é conhecido por Kamate, cujo tema aborda a história de um chefe de uma tribo que escapou com vida da perseguição de guerreiros rivais, graças à ajuda e à coragem de desconhecidos que o ajudaram. E apesar de ser uma dança ancestral, a haka ainda é transmitida nos dias atuais, mas de uma maneira bastante peculiar. A seleção de rugby da Nova Zelândia é chamada de All Blacks e ficou conhecida por sua qualidade e suas performances realizadas antes de cada partida. A haka diz algo que pode ser interpretado mais ou menos assim: venha para mim, olhe nos meus olhos, estou te esperando, não estou com medo de você. E nas imagens, vemos eles realizando com a seleção brasileira. E como vocês podem perceber, a seleção brasileira ficou toda com os braços entrelaçados, o que corresponde a uma preparação de guerra da tribo Tupi. E vocês acham que a haka só é praticada por homens? Eu acho que não. Vamos dar uma olhada? As atletas da equipe feminina neozelandesa de rugby também praticam a haka. O ritual do rugby serve para preparar o espírito dos guerreiros e desafiar os adversários ao mostrar sua força e, em certa medida, a agressividade. É ainda uma forma de honrar o oponente e preservar a cultura maori. Trata-se de um mergulho profundo na história e nos costumes de um povo. Outra manifestação corporal que vamos aprender agora é um esporte, o futebol australiano. Você já conhecia? Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas o futebol australiano é um esporte bastante popular em seu país de origem. Apesar do nome, o futebol australiano não se parece em nada com o futebol que conhecemos e praticamos aqui no Brasil, guardando mais semelhanças com o rugby, que os australianos também adoram. Também conhecido como Aussie Rules, esse curioso esporte criado em Melbourne no século XIX é praticado em um campo oval e sua principal competição é a Australian Football League, a AFL. Antes de saber como é jogado o futebol australiano, é importante ressaltar que suas regras são atualizadas a cada temporada, e isso acaba gerando algumas confusões. Por isso, não é raro ver os jogadores em campo sem entender direito o que foi marcado pela arbitragem. Vamos conhecer algumas das regras. O básico, porém, é que o futebol australiano é disputado por duas equipes com 18 jogadores e as partidas são divididas em 4 tempos de 20 minutos de bola rolando, ou seja, o cronômetro para a cada interrupção.
Para iniciar o jogo, o árbitro bate a bola no centro do campo para que ela salte e seja disputada no ar por ambos os times, similar ao que ocorre em um jogo de basquete. A bola é carregada com as mãos e deve ser batida no chão a cada 15 metros e um jogador pode passá-la para o seu companheiro de equipe com um soco ou um chute. Nas extremidades do campo existem 4 traves, que formam a baliza central e as balizas laterais. O objetivo do jogo é fazer a bola atravessar as balizas centrais. Quando isso acontece, a equipe marca um gol, que vale 6 pontos. Se a bola passar entre as balizas laterais, tocar em alguma das traves ainda que não entre, ou tocar um jogador antes de passar pelas balizas centrais, a equipe marca um behind, que vale 1 ponto. E que tal agora conhecermos outras curiosidades da Oceania? Você sabia que o filme Moana, Um Mar de Aventuras, se passou na Oceania e que o Maui, que é uma personagem do filme, faz parte do folclore polinésio? Na Austrália, há muitos animais exóticos e lá existe um animal chamado ornitorrinco. É o único animal ovíparo que existe. E também tem outros animais endêmicos, ou seja, que só existem lá. O koala e o canguru são alguns exemplos que só podem ser encontrados na Austrália. A Nova Zelândia possui uma população de aproximadamente 4,9 milhões de habitantes. Por outro lado, são aproximadamente 40 milhões de ovelhas. Estamos falando de quase 8 ovelhas por habitante. Nauru é o menor país do continente. Possui apenas 21 km². E aí, gostou da nossa aula? Bastante interessante, não foi? Agora vou lançar um desafio. Todas as vezes em que eu apareci aqui na aula com vocês, atrás de mim tinha uma bandeira de um determinado país da Oceania. Que tal ver as bandeiras e pesquisar um pouco mais sobre esses países? Aproveito também para convidar o professor André, de música, que vem trazendo um conteúdo bastante interessante pra gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Olá, meu nome é André, professor de música, e vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelo curto, barba, e estou usando uma camisa vermelha. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a música que faz parte de uma região do planeta que nós, aqui do continente americano, não lembramos muito. Vamos falar sobre a música da Oceania, e mais especificamente, a música da Austrália e da Polinésia. Mas primeiro é importante dizer que a música é uma prática cultural humana, ou seja, pode-se dizer que não existe nenhum grupo humano, seja onde for, que não se expresse através da música. A música é uma linguagem com muitos significados que muda muito com o tempo e com o lugar onde ela está sendo feita. As práticas musicais estão sempre ligadas ao contexto cultural do lugar. Ou seja, a música de um povo, seja do passado ou atual, não é feita do nada. Por isso, quando ouvimos alguma manifestação musical de uma cultura diferente da nossa, a primeira impressão que temos é de não entender a música. Podemos achá-la feia ou até mesmo dizer que não é música. Mas precisamos ter em mente que é preciso entender o contexto em que aquela música está. Ou seja, para que ela foi feita, onde ela foi feita, de que forma foi feita, etc. Com isso, nós precisamos lembrar que a nossa música, por outro lado, pode ser algo estranho para outras culturas também. Por exemplo, imagine como pode ser esquisito uma pessoa do outro lado do planeta ouvir um samba ou um funk pela primeira vez. Dito isso, vamos para a nossa viagem musical, começando pela Austrália, que talvez seja o país mais conhecido desse continente. É da Austrália que vem um instrumento muito diferente que se tornou conhecido no mundo, o didgeridoo. O didgeridoo é um instrumento de sopro, ou seja, um instrumento cujo som é provocado pela vibração do ar. Esse instrumento é usado principalmente pelos povos originários da região, que são chamados de aborígenes. Acredita-se que eles já tocavam didgeridoo há mais de 1000 anos atrás. Ele é feito de tronco de árvores e depois são enfeitados. O som é bem grave e se toca tirando um som bem longo, bem contínuo. Vamos ouvir.
Outro tipo de música muito interessante na região é a música polinésia. A região da Polinésia engloba o conjunto de ilhas e tem um tipo de música com origens em cantos religiosos e cantos de trabalho. Vamos ver alguns exemplos. O rimene é um tipo de música vocal parecida com a música gospel americana. Inclusive também são cantadas nas igrejas de lá. E um exemplo desse tipo de música está na trilha sonora do filme Lilo and Stitch. Vamos ver um trecho. Nas Ilhas Cook existe um tipo de música percussiva chamada rutu-pau, que é tocada por tambores feitos de troncos de árvores chamados patê. Vamos ouvir. E com relação aos instrumentos musicais, podemos citar o fa-tetê, que é um tambor levemente cônico com um corpo de madeira e membrana simples esticada por cordas, tocada com baqueta. E o patê, que é feito com um tronco escavado e também tocado com baquetas. E o instrumento mais conhecido e muito usado em toda a Oceania é o ukulele, que é um instrumento de corda que lembra o nosso cavaquinho. Mas nem só de música tradicional vive a Oceania. Ainda na Polinésia encontramos, por exemplo, bandas de heavy metal, temos grupos de hip hop, e dentre vários outros estilos, o reggae. Nesse vídeo conhecemos um pouco sobre a cultura musical da Austrália e da Polinésia, que fazem parte da Oceania. E você, conhecia alguma dessas músicas? Tinha imaginado que era tão diferente? Que tal pesquisar mais sobre músicas de outros países e de outros continentes? Bem, é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau! E vamos de revisão. Na aula de Educação Física de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre a cultura e alguns costumes do continente Oceania. Aprendemos a dança haka e o esporte futebol australiano. E na aula de música, nós conhecemos um pouco sobre a cultura musical da Austrália e da Polinésia, que fazem parte da Oceania.